Oi, galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Minha voz tá um pouco estranha hoje, porque eu tô me recuperando aí, mas tá tudo certo. Eu tenho um convidado muito especial hoje, que é o Walter. Pode se apresentar aí. Oi, gente, tudo bem? Sou o Salesiano Walter. Atualmente estou morando na Lapa, no segundo ano de teologia. E estou aqui em São José fazendo a pastoral pelo meu segundo ano. Eu trouxe ele porque, tipo assim, como eu já falei nos últimos episódios, eu tenho trazido mais sobre pessoas para falar sobre relacionamento com Deus. Assim, tipo, na experiência delas, na vivência delas, na vocação delas. E aí eu queria que você falasse assim, como que é o seu relacionamento com Deus hoje e como você chegou nesse ponto, assim, tipo assim, como que foi esse percurso, como você começou o relacionamento com Deus até chegar hoje. Olha, foi um processo muito longo, duro, difícil, mas assim, foi tudo obra de Deus, foi tudo pela sua intervenção. Acredito que se não tivesse isso, se fosse pelas minhas forças humanas, eu não teria conseguido ter esse relacionamento com Ele. Porque muitas vezes a gente coloca nossas vontades na vontade de Deus. A gente se esquece de se colocar, primeiramente, a vontade dEle. O que é que Ele me pede, o que Ele quer de mim. Então foi esse processo que eu fiz, né, primeiramente, de se deixar levar pela vontade dEle, não pelas minhas. Porque se for pelas nossas, acredito que ela não é concreta. Sim. E eu acho também que a gente não tem muita visão do todo. Tipo, Isso. a gente, eu quero fazer tal coisa, só que a gente não sabe como vai ser o depois, se vai ser bom, se vai ser ruim. A gente tem uma expectativa na nossa cabeça, É uma verdade. fantasia. E eu acho que uma coisa que pra mim é o diferencial, assim, de por que a vontade de Deus é melhor? Porque ele vê o todo. E ele vê Isso. não só uma questão de, tipo, da nossa vida, assim, humana, né, concreta, mas também da nossa alma. Então, às vezes, sei lá, é uma percepção que eu tenho. Uhum. De tipo, nossa, eu queria tal emprego, tal coisa, porque eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer tal, sabe? E talvez isso você não. Quando você chegar nesse ponto, isso não te preencha e você se Exato. perca. E você perca o seu relacionamento com ele, que é a parte mais importante, né? É porque justamente a gente coloca a nossa vontade em primeiro Sim. lugar, não a dele. Acredito que isso atrapalha muito na nossa vida, isso que a gente vê nos dias de hoje, né? Muitas vezes a gente coloca só nós e esquece primeiramente, em primeiro lugar, né, a Deus. Sim. E como é que você, tipo, como foi a sua experiência com Deus? Assim, você já nasceu num lar cristão? Você já desde pequena já cultivava isso? Foi de repente? Como é que foi? Não, não foi de repente. Assim, a minha infância, eu nunca fui de estar em igreja, nem meus pais também. Uhum. Eles são cristãos, né? Uhum. Só que antigamente meus pais eram católicos, hoje em dia não são mais. Ah, O único católico sou eu e vim para a nossa! vida religiosa. Meu É Deus! algo muito assim que eu não sei explicar, né? Assim, mas eles respeitam, aceitam, a gente Uhum. conversa, dialoga, não tem nenhum impedimento não sobre isso. Uhum. É importante a gente estar com Deus, em primeiro lugar, né? Que minha mãe Sim, diz. E estar no caminho de Deus, né? Isso que é mais importante. Então, eu tive uma infância muito boa, né? Meus pais sempre ensinaram os preceitos cristãos. Mas assim, a gente nunca foi de estar na igreja todo dia, todo domingo. Era só nos dias de festas, da sim. padroeira, uma vez no ano. Mas isso não quer dizer que a gente não tinha um relacionamento com Deus. Eu me lembro que a mamãe ensinava algumas orações, né? Que a minha avó ensinou a ela e ela me passou também. Uma é o Santo Anjo do Senhor e outra é com Deus me deito, com Deus me levanta. Ela sempre me ensinou eu e meu irmão, né? A acordar, rezar e também para dormir. A gente sempre fez isso, mas isso nunca não foi um relacionamento forte com Deus. Então minha infância foi assim. E a gente sempre, a mamãe sempre foi incisiva para a gente seguir a catequese, né? Eu me lembro que eu me inscrevi na catequese 2 vezes. E eu fugi as 2 vezes. Eu fugi, não fiz catequese, eu fugi. Então, isso foi assim a vida toda, né? Só uma vez no ano, mas isso nunca me impediu de estar com Deus. Mas eu tive uma experiência muito forte com Deus, foi nos 16 anos. Foi uma, foi uma virada de chave assim, na minha vida. Foi o meu processo de conversão.
que eu tive um relacionamento, uma experiência com Deus muito forte com 16 anos. E foi através de uma novena de Nossa Senhora de Nazaré, que é uma devoção muito forte na minha terra, que começa em agosto e vai até outubro, que é a festa da padroeira. E lá a gente faz novena em casa em casa. Em casa em casa. E naquele tempo eu não queria saber de igreja de nada, né? Eu estudava muito, eu sempre estudei, né? A minha vida sempre foi dos estudos para casa, nunca fui de estar uma vida devassa. Mas eu sentia que faltava algo na minha vida, assim. Faltava algo para me preencher, né? E foi exatamente nessa novena que eu tive uma experiência de Deus muito forte. E nessa novena a mamãe não pôde ir. E ela me deu o livro, olha, você vai no meu lugar. E eu bati o pé, não quero, não sei o quê. Aí eu fui, né? Eu fui, né? Aí eu cheguei lá, né? Eu vi aquele momento de oração, todo mundo reunido, eu nunca tinha participado. Aí eu vi, aí o povo tava comendo, né? Eu comi o lanche, eu não fui pelo lanche não, viu? Aí todo mundo reunido lá, crianças, jovens. Eu não esperava, né? Jovens e crianças. Porque a gente pensa que novena só é para idoso. As senhorinhas É, lá. senhorinhas que é próprio, né? Não, tinha jovens, crianças. E todos tinham uma experiência maior do que a minha de Deus, de caminhada, né? E eu senti algo muito forte naquele momento. Uma alegria, algo assim, eu não conseguia explicar, né? E eu senti a presença de Deus naquele momento de oração. E a partir daquele momento, isso porque eu fui só um dia. Nossa. E daquele dia eu fui todo momento. E foi uma experiência muito forte que eu tive com Deus naquele momento. Que eu acredito que Ele tinha algo para mim naquele momento, né? Eu não sabia saber o que era, eu fui descobrir depois. E daquele tempo até hoje eu estou tentando responder esse pedido dele, né? De Deus. Que é a vida religiosa consagrada. Que não finaliza só na ordenação. É algo que a gente tem que... É um exercício constante de relacionamento com Deus. E outra coisa que eu queria explicitar sobre o relacionamento com Deus e intimidade, que não é só para nós religiosos, padre ou feira, é algo que Deus nos convida a todas as pessoas. Essa intimidade com Ele. É algo que é nosso próprio cristão, que Ele próprio nos convida, nos atrai, nos ilumina, convida constantemente. E Ele dá liberdade para a gente ter essa intimidade com Ele, não força. Vai depender da nossa abertura, da nossa consciência e a gente abrir o coração, né? Foi o que eu fiz naquele momento. E a partir daquele momento foi minha conversão, né? Eu comecei a ir pelas novenas. Eu não sabia rezar o Pai Nosso nem Ave Maria direito. Sério. Nossa. E eu fiquei lá, né, na escuta, escutando, né? Nem as músicas não sabia de igreja. É que você nunca tinha se interessado por isso, né? Não, eu não tinha uma vida cristã, assim, ativa. Eu sabia só aquelas orações que a minha mãe me ensinou, né? Mas é muito legal você falar sobre relacionamento que independe da sua vocação, né? Porque muitas vezes a gente tem uma ideia, nossa, porque pra ter um relacionamento com Deus tem que morar na igreja, tem que ser freira, padre, e não é. Jamais. E uma coisa que eu ouvi, eu nem lembro quem que falou, mas tipo, me pegou muito foi que a primeira vocação de todo mundo é ter um relacionamento com Deus. Isso. Tipo, antes de você discernir aquilo que você vai fazer da sua vida, você foi criado para ter um relacionamento com Deus. E é uma escolha, você pode escolher não ter, você pode escolher não se aproximar de Deus, não ter uma experiência com Ele, e Deus vai respeitar isso, né? Isso. Só que a partir do momento que você escolhe ter um relacionamento, ter uma experiência com Ele, a vida muda, né? Tipo, parece que eu acho que Ele se encaixa naquilo que a gente foi feito para fazer. Exato. Pois é, aí nesse processo de conversão, né, eu senti uma presença muito forte dele, como eu falei anteriormente, e eu vejo daquele tempo até hoje, ele me lapidou. O que eu era antes, o que sou hoje, teve uma mudança muito grande. E foi tudo obra de Deus.
não para o meu bem, mas para o bem da igreja. Uhum. Ele me lapidou, me mudou, né, para o meu bem, mas para o bem do próximo, para realizar o plano dele. Essa é a visão que eu tenho hoje, né? Uhum. Naquele tempo não tinha. E a partir daquele momento, eu comecei a me aproximar mais, né, de Deus, de ir na igreja, tudo. E umas amigas minhas me ajudaram muito, que eram vizinhas minhas, eram católicas. Elas estavam fazendo os encontros de crisma, né? Eu não sabia o que era crisma. Nossa. Aí elas me explicaram, nossa, vamos, não sei o quê. Aí eu fui, né? Já tava aqui, vamos lá. Vamos lá. Aí quando eu fui na igreja, né, na paróquia, mais de 100 crismandos naquele tempo. Nossa. 100. E eu me maravilhei com aquele momento, né? Muitos jovens da minha Isso que deve idade. ser legal, né? Tipo, de você ver pessoas como você ali, né? Porque Exato. você tem, às vezes, uma ideia de, tipo, na igreja não vai ter jovem, nem tem... A gente tem muito essa visão, né? De, não tem jovem, não vou, não sei o quê. Mas tem sim. A igreja, como o Papa Francisco falou, é um lugar para todos. Sim, É um lugar para todos. E eu me senti muito à vontade, muito feliz. E eu me senti que aquele era o meu lugar. E foi Deus que mostrou tudo isso. Eu não tenho dúvidas disso. Pois é, aí... E você sente que, tipo assim, Deus vai te direcionando no caminho? Porque às vezes é uma coisa que eu percebo. Que a partir do momento que você tem uma experiência com Ele, parece que você vai sendo direcionado. Óbvio que as escolhas são suas. Tipo, você escolheu ir lá na Crisma, você escolheu, tipo, se abrir a isso. Mas parece que as coisas vão fluindo pra vontade dele. E quando você deixa... Exato. Por isso que é importante no relacionamento com Deus a gente ter esse processo de abertura com Ele. Exatamente. Agora, se a gente não ter esse processo de abertura para ter intimidade com Ele, não vamos ter esse relacionamento. E para deixar Ele agir também, né? Exato. Ele age constantemente na nossa vida. É a gente que se fecha. É verdade. Ele sempre quer ter um relacionamento conosco, ele nos convida sempre. A gente sente às vezes, mas a gente coloca outras coisas em primeiro lugar. Sim. E às vezes isso aí é uma coisa que eu percebo muito. Às vezes pequenas coisas, tipo, às vezes o momento que a gente pode ter com ele, a gente fala assim, não, mas eu preciso tal coisa, que nem é tão importante, porque tipo, depois eu rezo, depois eu converso com Deus. E aí depois acaba o dia, você dorme e não acontece nada. Aí fica uma vida rotineira, né? Verdade. Que eu percebo muito o quanto Deus dá sentido para as coisas. Isso. Porque quando a gente coloca Deus como centro, pelo menos é o que eu percebo na minha vida, tipo, todas as outras coisas ganham sentido. Não é que tipo, nossa, eu vou viver rezando o dia inteiro. Mas tipo, quando eu tô no meu trabalho, eu vejo sentido naquilo que eu tô fazendo, eu vejo um propósito. Quando eu tô com a minha família, eu vejo um propósito naquilo. E igual você falou, como Deus te lapidou, eu acho que em todas as circunstâncias da nossa vida, quando a gente está aberto a Ele, Deus está mudando a gente. Isso. Isso que é importante. Eu acredito que no relacionamento com Deus e na vida cristã tem que ter mudanças. Sim, e não é um processo fácil e rápido. É uma experiência constante, é um exercício. A mesma coisa é a intimidade com Deus. Não é algo fácil e rápido. Isso depende muito de nós também. Mais de nós do que de Deus. Porque o seu amor está em todo lugar, né? Ele nos convida sempre, ele nos atrai e nos ilumina a ter esse encontro com ele. Isso vai depender muito de nós. E a intimidade com Deus, relacionamento, não é só nos momentos felizes, mas de dificuldades. E nas dificuldades, eu acredito que Deus se manifesta a nós também, para a gente superar. Sim. Eu acho que às vezes tem dois momentos em que a gente procura mais a Deus. Ou quando tá tudo bem, você fica tipo, como Deus é bom, Deus é maravilhoso, tá tudo bem na minha vida. Ou quando tá tudo dando errado, você vai tipo, meio que cobrar Deus, tipo, faz alguma coisa, tipo, vai, renova a minha vida. E na espiritualidade salesiana a gente chama a espiritualidade do cotidiano, que é exatamente isso que você falou, que é a espiritualidade da encarnação de Deus, que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida, nas dificuldades, nas alegrias e nas tristezas, né? E a gente tem que ter consciência que Deus está presente nesses momentos. E não ficar só, por exemplo, de pedir, mas também de agradecer, né? E de ter uma abertura para ouvir também, né? Exato. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, Deus dá uma resposta, só que não para de falar. Verdade. Não consegue. Isso aqui um padre ensinou para mim, né? Eu fui no Retiros agora, a gente está tendo um retiro com os jesuítas, ele falou,
que a gente não tem que ficar só pedindo, mas escutar a voz de Deus. Às vezes a gente não dá essa abertura para Deus falar o que Ele quer da gente. Deixar Ele falar. Acredito que a gente fazendo esse exercício de deixar Ele falar, a nossa vida vai se tornar melhor. Sim, é verdade. Às vezes, e uma coisa também, que às vezes a gente quer uma resposta de Deus, tipo, pra nossa vida. Exato. E às vezes a gente não vai ter a resposta. A gente vai ter, tipo, o caminho, pra no caminho descobrir a resposta. Isso. Isso que eu senti muito na minha vida. Esse caminho, né? E Deus colocou pessoas maravilhosas na minha vida, que acredito que foi obra de Deus. Essas pessoas me ensinaram o caminho, que foi exatamente essas amigas e outras pessoas que me ajudaram na vida cristã. E durante a minha vocação, esse tempo todo, houve pessoas que Deus colocou para ir trilhar o caminho dele. Isso que a gente não pode esquecer também, que Deus faz instrumento das pessoas. Ele coloca pessoas na nossa vida como instrumento para realizar o plano dele. É verdade. Isso é uma coisa muito legal também, que Deus é um Deus muito relacional, né? Tipo, Exato. o próprio Jesus se relacionava muito com as pessoas. Isso. E a gente deveria fazer a mesma coisa, né? Porque, tipo, a questão de vocês terem igreja, vocês se relacionar com as pessoas. E através das pessoas que Deus vai falar com você. Porque não é muito, tipo assim, talvez aconteça com você. Mas eu acho muito difícil Deus descer aqui e falar com você. Então, tipo, Deus vai falar através das pessoas, através das circunstâncias cotidianas, né? Como você falou. É no cotidiano que Deus fala. Isso. E uma coisa que eu fui muito tempo catequista, né? As crianças perguntavam, nossa, como tem uma experiência com Deus? Como é ter esse relacionamento que você tem, né? Eu não vejo. Eu lembrei muito de uma catequese do Papa Bento XVI com as crianças. Ele falou, olha, Deus a gente se vê, mas a gente sente. É igual uma corrente elétrica. A gente não vê a corrente elétrica, a gente sente. Essa é a experiência com Deus, a gente não vê, a gente sente. E acredito que esse relacionamento com Deus, essa intimidade dele, ele se manifesta através das pessoas, no cotidiano da nossa vida, através de um aconselhamento, de uma palavra, através da palavra dele na Bíblia, na Eucaristia e na circunstância a todo momento. Falta a gente tirar uma venda, né, do nosso coração, dos nossos olhos para enxergar tudo isso. Aumentar essa sensibilidade, né? Exato. Perceber mais as coisas. E a gente confia mais nele, né? Eu acho que isso é mais difícil, sabia? Exato. E ele deu o dom da fé para nós, pelo batismo. E os pais são convidados a gente ter essa educação na fé, para a gente crer nele. E uma coisa que eu ouvi, né, falando sobre confiança, é que novos graus de intimidade com Deus dependem de novos graus de confiança. Então, tipo assim, a nossa intimidade com Deus aumenta conforme a nossa confiança nele vai aumentando. Exato. Porque aí você fala, nossa, Deus realmente é bom. Não simplesmente uma frase de feito, ai, Deus é bom, nossa, Deus me ama. Mas, tipo, você vai experimentando isso, eu acho. Isso. É uma questão de experiência. Exato. E muitas vezes as pessoas querem ter uma experiência igual a nossa. Isso não pode acontecer. Deus se manifesta para cada pessoa de maneira diferente. E específica, né? Específica, isso eu acho muito legal. exato. É muito específico. É algo próprio, ele se manifesta algo próprio a cada um. A mesma coisa foi com Jesus e os apóstolos. Ele se manifestou a Jesus de um modo e para os apóstolos de maneira diferente. A mesma coisa é a nossa vida também. Às vezes a gente quer ter a experiência do outro, mas não. Ele tem algo próprio para você. Sim, exatamente. E tem uma linguagem, isso que eu acho muito legal. E tipo, Deus tem uma linguagem muito específica para cada um. Tipo, até algo que eu já conversei com outras pessoas aqui sobre isso. E tipo, se uma pessoa ela tem uma abertura, uma sensibilidade maior para as artes, Deus talvez fale mais com ela através de coisas relacionadas a isso. Exato. Se a pessoa, tipo, é de ler mais, ou de, sei lá, Deus vai falar daquela forma com a pessoa. E é sempre de uma forma que a pessoa vai entender. Não é? Porque às vezes a gente fala, nossa, Deus falou comigo dessa forma. Aí a pessoa fica, nossa, mas eu não entenderia. Mas, tipo, como você vai ser diferente, vai ser de uma forma que você entende. Isso que eu acho legal falar, que você vai entender. Tipo, eu não sei explicar, mas eu acho que quando acontece, você fala, nossa, eu sei. Igual você, tipo, quando você teve uma experiência com Deus. Você não sabia explicar, tipo, o que estava acontecendo, mas você entendeu que aquilo era uma experiência com Deus. Isso. Exatamente isso que você falou dos dons é algo que a gente pode ressaltar, que Deus dá dom para a gente diferente para cada pessoa. Eu falei até com alguns perseverantes do God, nossa, vocês estão aqui, eu falei para alguns, né? Eu tenho intimidade.
vocês vão receber os dons do Espírito Santo para falar em línguas, vocês serão instrumentos de Deus, mas isso não pertence a vocês. É algo que Deus dá a vocês. E vocês vão administrar esses dons. E vocês têm que estar abertos a ser instrumentos de Deus. E vocês vão levar isso para outras pessoas. Vocês são instrumentos. E esses dons que vocês vão receber, que vocês vão cultivar, exercitar, é algo que é de Deus. Não nasceu com vocês. Foi algo dado por Ele. E a gente não pode ser egoísta em relação a isso. Os dons que Deus nos dá é para os outros. E a gente tem que fazer esse exercício. É verdade. A gente tem que usar para os outros, né? Exatamente. Pra colocar a serviço. Isso é uma coisa muito legal. Tipo, do quanto os dons que a gente tem pode mudar a vida das outras pessoas e a gente também. Porque a gente é instrumento. A gente não é tipo uma coisa... Ai, nossa, porque... Não sei, eu tenho, sei lá, o dom de tipo, às vezes, aconselhamento. Tipo, você usa um conselho, você dá um conselho pra alguém. Às vezes, o conselho que você tá dando pra aquela pessoa talvez sirva pra você. De tipo, nossa, eu deveria fazer isso com a minha vida também. Deveria seguir esse conselho. E na vida religiosa, acho que é algo muito interessante, que eu acho legal. Cada um tem seus dons. Dom da música, o dom dos idiomas, e outros dons que Deus nos dá, né? A gente tem que ter a consciência que não é algo para nós. E na vida religiosa salesiana, os dons é a serviço dos irmãos e para o povo, sobretudo para os jovens, para nós salesianos, né, no nosso carisma. Isso que a gente tem consciência que tudo aquilo que Deus nos dá não é algo só para nós, tem que estar a serviço do outro. Sim. A gente não é o fim, né? Tipo, aquilo não é o fim da gente, é tipo um meio para alcançar outras pessoas e tipo, é um efeito cascata, né? Que aí as outras pessoas também vão alcançando outras pessoas. Exatamente. E aí eu queria saber como é que foi essa experiência com os salesianos e tipo, com a descoberta da sua vocação. Como é que foi o processo? Assim? Eu queria entender um pouco. Assim, eu estava, como eu falei anteriormente, eu estava naquele processo, né, de encontro com Deus na Crisma. E eu comecei a ir, né, pela Crisma, tudo, a fazer teatro. E eu comecei a fazer teatro de padre, né? Sobretudo nos ritos, né? Tem que ter o padre, né, para ensinar. Aí a catequista, né, dizia, nossa, você tem jeito de padre, não sei o que. Eu falei, deixa disso, menina, não sou não. Não era algo que eu queria naquele momento, eu não pensava, né? Não pensava. Aí foi fluindo, né, com o tempo, eu me crismei e tudo. E os outros enxergando, nossa, você tem jeito para padre e tudo mais. E naquele tempo morava na minha comunidade as irmãs Doroteias. Ela trabalhou com escola, com educação. Ela tinha uma obra social lá no meu bairro, né? Aí, com o tempo, isso começou a rodar na minha cabeça, no meu coração. Padre, vida religiosa, não sei o que, eu fiquei confuso. Disse, meu Deus, e agora? Será que as pessoas estão certas? Será que isso é pra mim, não sei o que? Comecei a pensar, né? Aí eu comecei a enxergar a irmã e o padre, né? Como é que é tudo, como é isso? Eu não entendo, não conheço, né? E as irmãs começaram a falar, né? As congregações, existem infinitas, né? Então, Os carismas, tudo. Os diocesanos também. Eu conversei com o padre, né, primeiramente. Aí ele não ligou muito pra mim, né? Se ele estava ocupado, eu fui para as irmãs. E as irmãs falaram, salesianos, jesuítas. Eu comecei a pesquisar na internet, né? Nossa. Por isso que a gente tem que fazer o bom uso da internet. É verdade, olha. E encontrei a resposta pela internet, com a ajuda das irmãs, né? Aí encontrei salesianos, jesuítas. Eu comecei a procurar. E lá a gente chama de SAV, né? Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese. E lá ele nos ajuda, aqueles que querem ter uma experiência religiosa de cursos sagrados, ele nos indica os diocesanos e a outras. Eu fui pesquisando, né? Falando com os animadores vocacionais de cada congregação. E escondido da minha mãe, primeiro. Mas seus pais eram tranquilos com relação a isso ou não? Não, isso eu vou contar depois. Tá bom, spoiler. Spoiler. Aí, pois é, eu comecei a conversar e marcar encontros vocacionais. Aí eu fui, né, eu fui em encontro vocacional com um, depois com outro, e aquilo não me preenchia. Aquilo não me tocava. Aquele carisma específico, né? Aí fui falar com a irmã de novo.
Aí falar com a irmã de novo. Ela falou, tem outro, não sei o quê. Aí fiquei sem respostas, algum período de muito tempo. É. Isso. Mas eu senti esse desejo de querer ser padre, né? Tipo, algo já foi mudando dentro de você, Isso, né? dentro de mim. Só que eu não tinha algo concreto ainda. Aí um belo dia, eu tinha muitas pessoas no meu Facebook, né? De igreja, de encontros, assim. E um belo momento, eu conversei com um menino que eu nem conhecia. E ele era animador do oratório. Do oratório, eu nem sabia que era oratório, nem salesiano. E ele falou, né, tudo. E ele estava fazendo experiência vocacional com salesianos. E ele me contou toda daquela experiência dele, né, com o salesiano. Ele falou do carisma. Eu não sabia muito bem o que era, né? E ele me convidou um dia para ir no oratório. Eu nem sabia o que era oratório, nada. E eu vejo que ele foi um instrumento na minha vida, aquele menino, que é o Fabrício. Ele não tá na vida religiosa hoje, a gente entrou junto, mas Deus mostrou o caminho dele, né? E usou ele como instrumento para mim entrar nesse caminho da vida religiosa salesiana. Nossa, que legal isso. E foi pela internet. Gente. E foi pela internet. Isso foi uma obra de Deus, né, da minha vida. Eu podia bloquear ele e tudo, fake, bloquear, mas eu deixei ele falando, né? Ele me convidou tudo e eu fui lá no oratório. E é muito longe o oratório da minha casa. É muito longe, eu moro na periferia, né? E o oratório era no centro, no colégio salesiano Nossa Senhora do Carmo em Belém. Eu fui, né? Entrei, escutei barulho, né? De crianças e jovens. Ah, e só uma coisa, tipo, de você falar um pouquinho sobre o que é oratório, porque tem gente que acompanha que não sabe, tá? E você, tipo, explicar um pouco. Bom, o oratório não foi fundado com Dom Bosco, foi fundado com São Felipe Neri. É um momento de recriação, sobretudo de encontro com Deus. E tem um momento, aquele momento de oração, não é aquele só momento de encontro com Deus, mas na espiritualidade salesiana, Deus se manifesta a todo momento, na alegria, nas brincadeiras. É um encontro com Deus, em primeiro lugar, o É oratório. uma convivência, né? Uma Sim. convivência em que, tipo, Deus também tá ali. Isso. E Deus está em todo momento. Esse faz parte da nossa espiritualidade salesiana. Ele está na nossa brincadeira ali, no futebol, nos momentos de recreações. Não é só naquele momento de oração que a gente para todo mundo, faz aquela roda e faz a oração. E Deus está naquele momento a toda hora. Então, o oratório, primeiramente, é o encontro com Deus, que está naquele momento, como eu falei anteriormente, mas sobretudo na conversa com as pessoas, no diálogo. Sim, nas conversas. Nas conversas. Naquele momento, Deus está presente. E isso que Dom Bosco nos ensinou, e nos ensina a todo momento, né? Que Deus está presente na nossa vida em todo momento, no oratório. E o oratório é um momento de a gente ter esse encontro com Deus, não só ficar naquele momento, mas de levar para o nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa família, na escola, em outros momentos Com as da pessoas que a vida. gente convive, né? Exatamente. Tá. E aí você teve essa experiência no oratório. Isso. E quando eu entrei no oratório, a primeira imagem que eu vejo foi São Domingos Sábio. Eu lembro como se fosse hoje. E você não conhecia? Não. E quando eu entrei naquele ambiente, e eu gostei, me senti algo muito forte, assim. Uma alegria muito... algo que eu não sabia explicar. E foi... eu não tenho dúvidas que foi Deus. E aquilo que Dom Bosco falou, quando um jovem entra na casa salesiana, é Nossa Senhora que toma pela mão. E eu vi a imagem de Nossa Senhora do outro lado. Eu não entendia nada naquele momento, mas fazendo uma releitura da minha vocação e vendo aquela imagem de Nossa Senhora esse domingo sábio, eu entendi que foram eles que me trouxeram. Foram eles que me trouxeram. E o Fabrício, esse meu amigo, ele foi um instrumento disso. E aquele momento eu achei muito legal, o oratório, né? Senti uma alegria muito grande, a presença de Deus muito forte. E eu fui, naquele domingo, eu fui nos outros constantemente. Gostei muito. E de lá eu comecei a ser animador do oratório. E naquele momento de boa tarde, eu falava desse meu processo, né? Da intimidade com Deus. Eu fazia, acredito que Deus me fez instrumento para ensinar as outras pessoas essa intimidade, esse relacionamento com Deus no oratório.
E no cotidiano, né? Isso, no Porque cotidiano. isso eu acho muito legal dos salesianos e, tipo, da vivência que você tava tendo ali no oratório, Uhum. que é essa coisa de, tipo, nossa, você não precisa estar trancado na igreja pra estar rezando. Tipo, a verdadeira oração acontece no dia a dia, tipo, de você ser uma boa pessoa convivendo com as outras pessoas, de você fazer bem aquilo que você tem que fazer, de você ser uma isso é legal. Aí a partir daquele dia eu comecei a ir, né? A ir todos os sábados no oratório, na missa, tudo. E eu gostei. E eu fui aprendendo o carisma salesiano naqueles sábados no oratório, com os padres, com o Fabrício e com outros animadores do oratório. E eu falei, né, nesse meu desejo de querer ser padre, né? Mas eu não sabia essa diferença de vida religiosa, consagrada, e os diocesanos. E ele me explicou tudo isso. A irmã me ensinou, né? Eu me lembro dos padres naquela época, tudo. Um já faleceu, né? Foi o padre João Socarrás, foi uma pessoa fundamental na minha vida. Eu agradeço a Deus por ter colocado ele no meu caminho. E ele foi uma pessoa fundamental que me ajudou muito a aprender o carisma salesiano pelo testemunho dele. Isso é uma coisa muito importante, a gente dar testemunho da nossa vida, das nossas escolhas. A gente tem esse chamado a dar testemunho da nossa vida. E através desse testemunho a gente tem essa intimidade com Deus. E tipo, eu acho que essa questão do testemunho é uma consequência da intimidade com Deus, né? Exato. E às vezes, tipo, a sua vida e o seu jeito de existir no mundo é a única forma da pessoa conhecer Deus. Tipo, a pessoa que não conhece Deus, talvez ela esteja conhecendo através do contato com você. Isso. E ele foi um grande testemunho desse relacionamento com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus muito forte. E na vida salesiana a gente tem muitos afazeres. E isso me lembrou no processo de canonização de Dom Bosco, que falava assim: quando é que Dom Bosco rezava? Porque foi um grande pedra no sapato na canonização de Dom Bosco, porque durante as atividades eles procuraram saber quando é que Dom Bosco rezava. E foi no cotidiano que o Dom Bosco rezava. Ele não falava assim, tipo, tá aí na capela rezando, mas ele estava em sintonia com Deus no pensamento e no coração dele. E ele rezava assim. E tudo aquilo que ele estava fazendo era uma oração, né? Isso, tipo assim, isso que eu ia chegar. E isso mudou no processo de canonização dele. Quando é que ele não rezava? Ele rezava assim, no seu pensamento, no seu coração, e tudo aquilo que ele fazia em prol dos jovens já era uma oração. Isso tudo era para Deus. E foi isso que esse padre me ensinou. Durante todo aquele impulso de criança, né, tudo, mas ele estava em sintonia com Deus. E eu gostei disso. E isso que me instigou a ter um relacionamento com Deus no cotidiano. Eu estar em sintonia com Deus no meu pensamento e no meu coração. Apesar de não estar numa capela, mas Deus está presente em mim. E fazer daquilo que eu faço em oração, para o jovem e para o outro. Foi a virada de chave na minha cabeça. E eu acho que isso é muito legal, tipo, de você, é uma conclusão muito legal de você chegar e ver que o processo, né? Foi um processo muito natural. Exato. Tipo, você foi indo, você começou a conversar com seu amigo, você falou, vou lá conhecer esse lugar. E aí você se identificou, você começou a gostar, você começou a ir. E, tipo assim, isso é uma coisa legal de se falar, que o relacionamento com Deus é algo natural. Não é uma coisa que você se força a fazer. E que você fala, nossa, preciso fazer tal coisa. Eu acho que tipo, é natural, você vai começar a querer fazer as coisas, tipo, a querer buscar, a querer se relacionar com as pessoas, e, tipo, e aí encontrar Deus em tudo. Pois é, diante de tudo isso que eu havia dito, veio a decisão, né? Deus tocou no meu coração. E aí? Você quer ou não? E veio algo na minha cabeça: Senhor, por que me pedes isso? O que me pede? É o grande peso que eu carrego nos ombros, né? A vida religiosa. Mas pela tua palavra aceitarei, apesar de todas as minhas dificuldades. Eu anotei isso no meu caderno espiritual. Isso que veio no meu pensamento. Mas que legal você ter registrado. Eu registrei, né? Você escreveu? Eu escrevo. Eu acho bom. Escrevo tudo. Eu tenho vários diários espirituais. De todo o meu processo com Deus. Legal.
E eu acho muito bom, porque, tipo, é uma coisa que você vê o seu crescimento e que também deve dar força, tipo assim, ai, aqui tá um, tipo, eu comecei por conta disso, esse é o Isso. propósito. A gente tem que ter essa consciência do nosso primeiro amor, do nosso primeiro momento forte com Deus. Como tudo começou, a nossa intimidade com Ele. Todos têm esse momento na nossa vida. Todos têm. Se você procurar a vida dos santos, eles tiveram esse momento forte na vida deles. E eu também tenho, você também tem. A gente tem que sempre retornar a isso. Sobretudo no nosso momento de dificuldade. E tentar superar isso através daquele primeiro encontro com Ele, quando Ele nos chamou pelo nome. E durante esse processo vocacional, né, agora eu vou chegar no começo, não foi fácil. E sobretudo pela minha mãe, né? Ela não queria que eu entrasse na vida religiosa. Você tem irmãos? Assim? Eu só tenho um só, né? Eu falei pra minha mãe, né? Mãe, eu fiz esse processo, né, com Deus. E eu quero entrar, eu quero ser padre, eu quero entrar na vida religiosa. Ela falou, não, não, É não. onde eu errei com esse menino, porque ser Foi. padre. Porque os pais querem o melhor para nós, né? Aham. Eles queriam que eu entrasse em alguma carreira, ganhasse dinheiro, né? Aham. Muitos pensam nisso. E não pensam aquilo que Deus quer, né? Sim. Que nem a gente tem a visão humana da coisa, né? A É, gente não vê exato. lá longe, a gente vê as dimensões que tem. Exato. E naquela época, teve um momento muito forte na minha vida, né? Na minha família, né? E o meu avô faleceu, né? E eu fui. E foi exatamente no mês de julho que era o encontro vocacional. Então era um momento decisivo na minha vida. O avô faleceu, acredito que foi uma semana antes, e eu tava lá. E eu fui, né, no enterro tudo lá. É um momento que eu chorei muito, eu era muito apegado no meu pai, minha mãe também. Aí teve todo aquele momento, né, de enterro e tudo. E eu precisava ir voltar para a cidade, né, para ir para o encontro vocacional. A mãe não queria deixar. Eu não sei quem falou para ela que meu avô ficaria muito feliz que eu fosse. Acredito que foi um instrumento de Deus nisso. E ela começou a pensar, né? Aí ela foi, ela deixou, né? E eu fui para o encontro vocacional. Exatamente depois daquela frase que eu não me lembro a pessoa que falou, né? Se foi minha tia, não sei. Acredito que meu avô ficaria muito feliz que eu fosse. E ela deixou, né? Acredito que ela pensava que eu não ia gostar, que eu ia voltar. E depois daquele dia, eu tô até hoje. Isso faz 9 anos. Nossa. Eu fui e tô até hoje. E como é que foi essa experiência do retiro, assim, do vocacional? Então, né, tava os meninos, Fabrício, como eu falei anteriormente, eram uns 5. Desses 5, acredito que tá só eu. Nossa! Alguns fizeram o seu discernimento, né, o seu caminho, e viram que não era para você, que era para eles, né? Estou em outra caminhada, felizes, graças a Deus, e eu estou na vida religiosa. Eu não sou melhor que eles, mas acredito que é tudo plano de Deus, né? Sim, e é a experiência que Deus tem pra você, né? Isso. O caminho que Deus tem pra você. Ele me deu esse caminho e deu outro caminho para eles. O meu caminho não é o melhor que o deles. Mas acredito que eles fizeram essa experiência com Deus, né? E está realizando essa experiência com Deus na vida que eles escolheram. Isso é uma coisa legal, né? Que, tipo assim, duas coisas. Primeiro que às vezes a gente precisa tentar. Tipo, às vezes você não vai saber de cara o que é a sua vocação ou o que você tem que fazer da vida. Aí você vai tentando caminhos e eu acho que naturalmente você vai se encontrando na vida. Tipo, Deus vai te direcionando para aquilo que Ele tem pra você. Exato. Esse eu acredito que foi o primeiro vento contrário na minha vida, foi a decisão da minha mãe, né? Sim. E vários outros que eu tive na vida, né? O vento contrário, pesca não abundante na vida dos discípulos, teve que a barca ia afundar. Mas assim, se eu não tivesse a confiança em Deus, eu acredito, se fosse levar pelas minhas forças, eu não estaria aqui hoje, nessa vida, na minha vida religiosa, né? Fazendo essa leitura hoje que eu tenho. Acredito que as dificuldades nos ensinam a superar tudo isso, a ter mais confiança em Deus. Acredito que se não fossem as dificuldades, eu não estaria a ter esse processo de discernimento, de superação, de seguir o plano dele, de ter essa intimidade com ele. E eu acho que, igual você
você falou, né? Esse propósito, tipo, essa experiência tão forte que te mantém firme, mesmo com, tipo, tudo acontecendo com você. E eu acho assim, eu acho que, não sei se você teve isso, mas eu acho que é muito, tipo, natural, assim, de em alguns momentos você parar e falar, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tipo, ainda que você tenha dentro de você a convicção de que você tá no caminho certo, em alguns momentos eu falo, nossa, sério, meu Deus. E durante a vida religiosa, sobretudo no noviciado, eu tive algo assim muito forte. A gente quer ser santinho, né? Mas a gente esquece do lado humano. A gente só é santo, a gente só segue, tem intimidade de Deus através da nossa humanidade. A gente quer ser santo antes da hora, gente. A gente esquece da nossa humanidade. E uma frase que eu até falei para vocês no Clube do Livro, né? É algo que o formador me falou, né? A gente só é santo, a gente só consegue ter intimidade com Deus através da nossa humanidade. A gente só é divino. Quanto mais humano eu sou, mais divino serei. Isso ficou gravado na minha mente. A gente não pode esquecer nosso lado humano. E Jesus, ele foi um ser humano. E ele teve dificuldades. Acredito, se eu não reconhecer minha humanidade, sobretudo nas minhas dificuldades, reconhecer minha dificuldade de intimidade com Deus, por exemplo, eu sou distraído. E eu falo que eu não sou distraído, não tenho humildade diante de Deus. E isso atrapalha a intimidade com Deus. Então a gente tem que reconhecer nossa dificuldade diante de Deus e ter humildade de falar para Ele. E com certeza Ele vai nos ajudar a superar, né? Não é no dia para a noite. É algo que vai depender de nós, é um exercício. Sim, e eu acho muito importante no relacionamento com Deus essa sinceridade também. Exato. De você estar aberto, de você falar, assim, sei lá, nossa, tal situação na minha vida tá muito difícil, ou eu tô muito triste, ou com raiva disso, ou eu não consigo, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não consigo, eu não tenho o que precisa, então, tipo, de pedir mesmo auxílio de Deus. Eu acho que quando a gente é sincero, a gente está ali aberto, Deus age, tipo, na nossa fraqueza, né? Exato. E Deus está presente em todo momento, como eu falei na Eucaristia, através dessa a experiência nossa com a palavra dele, mas sobretudo na oração. E tudo isso que eu falei para você, se eu não confiasse nele através da minha oração pessoal e comunitária, eu não estaria aqui dando um testemunho para vocês, né? Isso que a gente tem que reconhecer, né? Se eu não tivesse essa humildade diante de Deus, de reconhecer minhas dificuldades e de colocar isso diante de Deus, acredito que eu não teria essa intimidade com Ele, essa abertura. Isso que Jesus nos ensina constantemente, né, no nosso dia a dia, através dessa palavra. Ele tinha esse momento de oração, de intimidade com Ele. Ele se afastava sós com os discípulos, deixava o discípulo de canto, né? E entrava em relacionamento com Deus, na intimidade, através da oração. E nas nossas decisões, a gente tem que ter essa intimidade com Deus. Rezar antes de fazer um discernimento. A gente esquece disso. Que é o mais importante, né? Exato. Às vezes a gente se preocupa com tantas coisas, tantos detalhes, e com o mais importante, que, tipo, o que Deus pensa sobre isso, né? Tipo, Exato. qual a vontade de Deus nisso? Isso, a gente esquece. E o quanto isso muda tudo, né? Isso. Porque, tipo, as coisas vão fluindo. Isso eu acho uma coisa incrível, gente. Fluindo não é sentido de que vai ser fácil. Mas é, tipo, você vai vendo, tipo, se conectar. Igual você, tipo, conversando com uma pessoa, foi se conectando, sabe? E eu acho isso incrível, gente. Juro, eu acho incrível. E nós, como seres humanos, a gente acha que a gente sabe de tudo, né? Sim. A gente coloca no lugar de Deus que sabe tudo, mas não. E uma frase que ficou muito marcada comigo quando eu estudei filosofia, né? De Sócrates, aquela famosa dele, sei que nada sei. E esse sei que nada sei se resume na nossa vida. A gente não sabe de nada, gente. Porque a vida é uma surpresa. Todo dia é uma surpresa. Nossa, várias reviravoltas. Exato. Porque isso é tudo manifestação dele. Cada dia Deus coloca na nossa vida surpresas que a gente não sabe explicar. A gente não vai saber de tudo. Por isso que eu digo, eu sei que nada sei, porque Deus está sempre nos surpreendendo a gente com coisas novas na nossa vida. E, nossa, é exatamente isso. E aí eu queria saber, tipo, como que você acha que, tipo, quem está ouvindo a gente agora poderia fazer para conhecer mais a Deus?
tipo, ou se a pessoa não conhece, de, tipo, ter uma experiência, ou se a pessoa conhece de, tipo, ter uma vida de oração no cotidiano, assim. Assim, a gente tem que reconhecer, primeiramente, como eu falei para vocês, as nossas dificuldades. Reconhecer, primeiramente, a nossa humanidade. A gente tem que se conhecer primeiro. E Deus, Ele conhece a gente. E segundo, a gente ter essa humildade de colocar essas dificuldades diante de Deus. E pedir a graça dEle para a gente superar. Sim. E não esquecer de ter a oração pessoal e a oração comunitária. Tem que ter esses dois momentos de intimidade com Deus, porque Deus se revela nisso. E a gente não pode ficar somente na oração. Deus nos convida a uma ação, sobretudo com o próximo. E Jesus fez exatamente isso. Como eu falei para vocês, reconhecer a nossa humildade como pessoas e colocar isso diante de Deus. A oração pessoal e a oração comunitária são um passo fundamental de conhecer a Deus e se colocar diante da disposição dele. E estar a serviço do outro. E estar a serviço do outro não é só no momento de obra social, marcar algum momento, mas é um momento é todos os dias. É no dia a dia, né? É no dia a dia. E eu acho que é isso. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Bom, outra coisa diante da intimidade com Deus, a gente não pode esquecer dele. Esquecer de que ele nos ama, apesar de tudo. Apesar da nossa dificuldade, apesar do nosso modo de ser. Não esquecer disso, que ele nos ama apesar de tudo. E da gente fazer um esforcinho, né? De abrir o nosso coração, tirar a venda dos olhos. Fazer o mínimo ajuda. E ter a paciência, gente. E outra coisa que finaliza aqui é que Deus tem um momento para cada um, de maneira diferente. Não é igual o meu relacionamento com Deus não é igual o da Ana Luísa, ou de outras pessoas, igual do Padre Fulano. Não. E tenha paciência, que Deus vai manifestar para você, através das pessoas, através da sua oração. E ter paciência. E ter a disposição de abrir o nosso coração para escutar o que Ele quer de nós. Que é bem... O que Ele quer de nós. Que é a chave de tudo, né? Então é isso, galera. Quero agradecer ao Walter por ter Eu que vindo agradeço, aqui. eu espero ter ajudado. Sim. E qualquer coisa, estamos aqui. E no final de todo episódio, eu sempre deixo uma tarefinha para as pessoas. Tipo, pra gente também. Que é tipo assim, de falar algo que a pessoa pode fazer no dia a dia dela pra colocar em prática tudo que foi falado aqui. Aí você tem alguma sugestão? Eu tenho, tá? Mas se você tiver, pode falar. Agora você primeiro. Não, então, eu acho que fazer esse exercício de procurar Deus no seu cotidiano, sabe? De, tipo, às vezes uma conversa que você tá tendo com alguém, de realmente estar ali na conversa, e não simplesmente uma pessoa falando que você não prestando atenção. De você prestar atenção e falar, nossa, o que Deus tá falando comigo através dela? Tipo, de ter, acho que, querer ter essa sensibilidade. É isso. Acredito que uma tarefinha, né? A gente ter gratidão pela nossa vida. Acredito que tendo gratidão, por exemplo, quando a gente acorda de manhã, agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu, agradecer no dia a dia, né? Tudo aquilo que Deus nos proporciona aumenta a nossa intimidade com Deus. E a gente está num mundo que a gente não é grato. Nem às pessoas, nem debaixo do nosso próprio teto, e nem a Deus. Isso fecha nosso relacionamento com Deus. E é algo que tem que fazer exercício, né? Acredito que a toda ter essa gratidão a Deus. De acordar, agradecer pela vida, pelos momentos, pela alimentação, por tudo, né? Que Ele nos proporciona durante o dia. E no final dormir e agradecer, né? Por tudo aquilo que Ele nos deu. Sim, e eu acho que a gratidão é muito um processo de, no começo, talvez seja uma coisa que você tem que fazer conscientemente. Tipo, se esforçar para aquilo. E depois se tornar algo mais natural, né? Exato. E vem algo que é de coração e de alma. Então é isso, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem conversar sobre esse episódio, é só mandar mensagem pra mim ou pro Walter. E se vocês tiverem ideias de tema, sugestões, quiserem vir aqui conversar
conversar comigo. É só mandar mensagem também, vocês serão muito bem-vindos. E é isso, um beijo e até a próxima.